bem-vindos ao primeiro episódio do Visão e Performance Pod Talk. Eu me chamo Zana Barros, host desse podcast, sou contadora, gestora empresarial e apaixonada por histórias incríveis, principalmente das pratas da casa. Então, por isso, hoje temos uma convidada super especial que eu vou apresentar para você agora. A Paula Cristina é empresária, formada em Direito e Teologia e empreende desde os seus 21 anos. Iniciou sua vida empresarial no ramo de semijoias, vendendo porta a porta com apenas uma maleta. Hoje já são 5 lojas em operação, sendo uma delas atacadista e este ano comemorando 10 anos de marca. Filha da Dona Alda e do seu Francisco Vieira, irmã da Bruna Rafaela e do Lucas, é a nossa convidada especial de hoje. Estreia do nosso Visão e Performance Pod Talk. Seja bem-vinda, Paula. Ai, Zana, muito obrigada. Já estou até emocionada aqui só com a apresentação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quando a gente pensou no primeiro convidado para esse podcast, para esse Pod Talk, né, que é um bate-papo, a gente ficou pensando quem que tem a cara do nosso podcast, desse projeto, e na hora eu falei, cara, a Paula tem tudo a ver. Inclusive está comemorando os 10 anos de marca. Eu acho que assim, é um presente para a gente. E gostaria que você sentisse que fosse um presente para ti também. Um reconhecimento pela pessoa que você é, pelos negócios incríveis que você... Pelo negócio incrível que você construiu, né, durante esses 10 anos. A gente sabe que são muitos os desafios, né? Muito dedo no olho, porradaria e bomba. Mas que a gente tem que ir comemorar. E muito, né? Então, assim, a primeira pergunta é, né? Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Porque eu te apresentei, já falei uma parte, como eu estava falando para ela no início, né? Olha, a gente não vai falar muito da tua história, porque quem admira, acompanha e já sabe, né, um pouco dessa trajetória. Então, hoje a gente quer saber, de fato, assim, mais da Paula empresária, da Paula mulher. Então, essa é a primeira pergunta. O que ninguém sabe sobre você? Ótimo. Eu quero agradecer, assim, primeiramente, o convite. É um presente estar aqui. Estrear com você. E eu acho que quando você me apresentou e falou, né, filha da Alda, do Vieira, irmã da Bruna, irmã do Lucas, isso diz muito de quem eu sou e talvez o que a gente acaba não mostrando para todo mundo, né? A Paula de 21 anos atrás, de 10 anos atrás, que eu tinha 21, era uma garota sonhadora, realmente, e eu sou fruto do que meu pai e minha mãe me ensinou, né? Eu nasci num comércio, então isso acabou, assim, de fato, me moldando para um futuro, né? É engraçado, algo que poucas pessoas sabem, e acho que semana passada minha irmã estava escutando uma música de desenho animado, ela falou assim, tu lembra, Paula? Aí eu falei, não. Aí ela falou, Paula, tu não assistia essas coisas. Eu assistia. Aí eu falei, não, desde essa idade eu já queria saber o que eram negócios. E se eu soubesse o que me esperava pela frente, eu tinha ficado assistindo desenho com vocês. E isso me deixou pensativa, porque sempre que eles recordam a infância, os desenhos animados, o que eles faziam, eu raramente estava junto. A gente morava, o comércio do meu pai era embaixo, a gente tinha uma casa em cima. E eu te digo que eu subi e desci aquelas escadas assim, eu perdi as contas. Eu queria estar o tempo inteiro ali, vendo como as coisas funcionavam. E eles estavam lá em cima assistindo desenho animado. E isso, hoje, essa pergunta dela foi semana passada e me deixou pensativa. Eu até falei, se eu soubesse que essa vida adulta dá tanto trabalho, eu tinha assistido mais desenhos animados. Tinha perdido tanto há um tempo atrás. Mas aquilo foi essencial para que de fato eu me tornasse quem eu sou hoje. Você vem abrindo mão de pequenos momentos na vida. Não que a gente não assistiu desenhos animados juntos, sim, assistimos. Mas eu acho que algo que sempre me atraiu mais chama-se comércio, vendas, negócios, isso desde sempre. Vender me chama atenção. Semana passada eu fiz o bazar. E quando eu montei uma mesinha do lado e como era uma venda separada da venda normal,
eu tava com papel, bloco, coloquei um aparador. E na hora que eu montei aquilo, botei uma calculadora, um bloquinho de nota, eu olhei e eu lembrei da Paula, que eu tinha acho que uns 10 anos. Eu gostava de pegar uma mesa, uma calculadora, um papel e falar, esse é o meu negócio, vou vender. Nostalgia pura. E ali era real. Ali onde eu tava uma semana atrás, era real. Eu enchi meu olho de Era real. Então, assim, são nos pequenos detalhes, mas de coisas que eu sempre foi o meu sonho. Desde criança eu montava o meu negócio ali na brincadeira. E hoje, tendo o meu negócio real, eu falo, eu me realizei nisso, de fato. Eu me realizei nisso. Que bom, Paula. E você falando assim, né? Eu quase não assisti desenhos animados. Eu me senti representada agora. Porque muitas pessoas me perguntam, né? Falam assim, você lembra desse desenho? Não lembro. E esse desenho, assim... Eu também não era uma pessoa de assistir desenho. Lembra de locadora? Aquelas locadoras? Eu gostava de brincar de dona de locadora. Porque eu adorava aquele negócio do computador, de ficar digitalizando nome, não sei o quê. Gostava de brincar de escritório. Pegava o fundo dos corretivos, sabe? Aí pegava aquelas almofadinhas de carimbo e ficava atacando. E assinava. Falei, meu Deus, hoje é a vida que eu vivo, né? Sim. É a vida de escritório. Então, realmente... eu acredito muito no pensamento positivo e no que a gente mostra para o universo, né? Junto com a ação de Deus, claro. Mas são coisas que a gente deseja tanto que quando a gente vê, tá realizado. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E a gente só se cai a ficha depois. Vivendo. Esse é fato. E assim, esses traços, eu tenho acho que 2 anos de diferença da minha irmã, 5 do meu irmão. Então, assim, a gente cresceu juntos. Nós somos completamente diferentes. E isso sempre era muito questionado, né? Por quê? Mas, de fato, eu sempre... Minha mãe até falava assim, Paula, tudo que tu ia fazer, tu queria liderar. Tudo tu queria liderar. Eu, com os 10 anos, minha mãe disse que eu criei um banco, né? Eu lembro pouco. Com os meus vizinhos. Você criou um banco? Com os meus vizinhos. Pois. Skin bancária da Paula. Como meu pai sempre depositava dinheiro, eu tinha muito envelope em casa, né? E aí... Eu peguei algum daqueles envelopes e eu falava, olha, agora você é um banco e aí vocês podem depositar o dinheiro de vocês, mesada, que eu guardo. E aí quando vocês quiserem, saca? Mas aí vocês vão ter que pagar uma taxa para poder estar guardando esse dinheiro para vocês. E aí não durou muito. Quando minha mãe descobriu, eu acabei tendo que devolver o dinheiro de todo mundo, né? Poxa, dona Alda. Hoje ela seria a Cristina Junqueira, do Nubank. Aí acabou que não foi pra frente. E meu pai lembra também, meu pai tinha uma oficina de carros, então ele tinha um dia do vale, né, pro pessoal. E quando passava o dia, meu pai não dava dinheiro, ele falava, a Paulinha tem. Só que eu sempre prestava, era com uns juros muito altos, né? Se prestar R$5, tinha que pagar 10. Mas eles ainda vinham, Paula, preciso de dinheiro emprestado, eu com os 10 anos. Mas assim, esses negócios só duraram pouco tempo, né? Quando meu pai e minha mãe descobria, acabava ali acabava a brincadeira. Acabava o teu negócio. Acabava o meu negócio. Mas essa questão de negociar ali com pequenas coisas realmente fizeram parte assim, da minha infância. Eu falava, o meu desenho animado favorito, não lembro, mas dessas histórias eu guardo elas na memória. É bem fresca, né? Realmente. Que legal, eu ia te perguntar sobre o negócio do seu pai. Até hoje ele tem, então, a loja. Sim, ele tá com uma auto center agora, mas o meu pai tinha loja de tinta, oficina de carro, material de construção e uma auto center por último. Então foi essa trajetória e foi nisso que a gente cresceu trabalhando de fato. E nunca te passou pela cabeça dar continuidade nos negócios da família? Como que surgiu assim a parte de semijoia, né? Como que foi essa história? Então, eu lembro há um tempo atrás que tinha um Disque Biju, era algo assim que vendia, era aqueles trem, tipo aqueles iogurtes da Top Term, ficava toda hora fazendo propaganda. Eu pedia muito pro meu pai, eu gostava muito de brinco, né? Eu fazia aquelas pulseirinhas, eu gostava disso. Mas de fato eu gostava de vender, de ter negócio, comércio. Então, se eu tivesse que tocar os negócios do meu pai, eu acho que eu poderia, de fato, fazer isso. Mas quando chegou um certo ponto ali, que eu trabalhava sempre... Essa área que meu pai trabalhava era muito masculina, era sempre... Eu sei montar um carrinho de mão, fazer entrega com 50 sacos de cimento numa caminhonete, no caminhão. Então, assim, sempre lidei com isso. Porém, eu sempre tive traços e me identificava com uma área mais feminina. Uhum. E meu pai nunca teve nenhum comércio voltado para mulher. Então,
Quando eu me vi, antes de vender semijoias, eu comecei a vender Mary Kay. Na verdade, eu vendia raco, vendia Avon, tudo escondido do meu pai, que ele odiava essas coisas. E aí mas era o público feminino, que era porque eu me identificava de fato. E através da Mary Kay, eu conheci uma pessoa que ela conhecia um fornecedor de semijoias. E nisso ela falou, Paula, meu tio, ele é um fornecedor de semijoias. Eu acho que você se encaixaria perfeitamente para ser uma revendedora. E foi aí que eu entrei. E na época eu trabalhava com meu pai. E realmente eu ajudava muito. Acho que tinha material de construção na época. Eu ia para banco, fazia tudo que tinha para fazer para ele. Mas foi a época que eu comecei a empreender nisso. Então, eu estava com a Mary Kay, que era maquiagem, perfume, essas coisas. E comecei com a semijoia. Então, foi basicamente nessa transição. E era um público diferente, que era algo que eu tinha muita vontade, realmente, de trabalhar com um público diferente, que era o que meu pai sempre trabalhou, eram homens. Entendi. A maioria. Então, assim, só pra gente entender a ordem dos fatos. Nessa época, você tinha 21 anos. Sim. Quando eu comecei a vender semijoias, sim. As semijoias, mas a parte dos produtos de cosméticos sim, foi um pouquinho antes. Eu ainda era de menor. Eu lembro que eu pedia pra minha mãe ir lá fazer o cadastro e eu revendia. Eu chamava minhas primas, olha, vamos revender isso aqui, oferecer pro pessoal. Então a gente acabava fazendo um mutirão ali, elas me ajudavam. E como eu era de menor, não podia fazer as compras, né? Eu fazia tudo, minha mãe ia lá e me ajudava nisso. As semijoias realmente com 21 anos. Antes disso, eu terminei o ensino médio com 16, então aqui na época eu não tinha faculdade, meu pai não deixou eu ir embora estudar, então me restou ficar aqui. E empreender. Empreender. E mal eu sabia, né, o que de fato me esperava ali pela frente, mas com 21 anos foi quando eu comecei a vender semijoias de fato, em julho de 2014. Isso. Aí você começou a vender semijoias e quanto tempo depois para a primeira loja? 4 anos. 4 anos. 4 anos, foi. Eu acho curioso porque, assim, hoje eu vejo, até falei isso um dia desse no Stories, que hoje as pessoas elas estão preocupadas em abrir um negócio físico, fazer uma super estrutura, fazer aquela linda inauguração e aí depois vem uma frustração, porque não passou pelo processo de fato, que é o mais difícil, que é esse corpo a corpo com o cliente, a venda, lidar com os fornecedores, fazer ali com que a marca se estabeleça, né, nos primeiros anos. Você acha que isso te ajudou quando, assim, esse processo inicial dos 4 anos foi importante para que quando você fosse abrir a loja física, você tivesse um pouco mais de maturidade ou foi completamente diferente, foi como se você tivesse começado do zero? Eu acho que, não, foi essencial, de fato, a experiência da venda. Quando eu comecei eu não tinha um cliente, então eu saí em busca do meu primeiro cliente, realmente, né, quer comprar semijoias, e sempre as pessoas próximas a gente querem, né, elas nunca querem comprar o seu produto, e então eu tive que caminhar um pouco mais até encontrar meus primeiros clientes, e na verdade eu não tinha dinheiro para investir, então eu comecei pegando o cheque do meu pai emprestado, é uma história que eu já contei algumas vezes, e escondido dele também, que eu peguei com minha mãe. Então quando ele descobriu, ele falou assim, mais uma conta para eu pagar. E então assim, eu tinha um mês para poder vender ali, e o meu primeiro cheque era de R$ 1.700, que eu não vou esquecer dele. Então assim, a minha missão era em um mês vender esse valor, receber. Vender e receber, que é o mais importante. Porque eu vendia fiado, né? Então assim, eu tinha que receber pelo menos uma entrada ali para juntar esse valor inicial. Quando eu comecei realmente saindo ali, batendo na porta das pessoas próximas e acabando recebendo um não, é a hora que você realmente tem que se desafiar. Eu sempre fui muito de rede social, então na época eu tinha Facebook, saí mandando mensagem realmente para quem eu nunca tinha visto na minha vida. E fui conhecendo pessoas. De fato, eu fui conhecendo pessoas. Por muito tempo, eu fui conhecida a Paula, filha do Vieira da XK, né, que é mais antigo, do Vieira da XK na época. E depois eu fui fazendo o meu nome, de fato, Paula que vende semijoias. Esse processo que eu tive realmente, e ele foi sozinha, minha mãe e minha irmã trabalhavam com meu pai ainda nesse período, então realmente eu fui com a cara e coragem. O início foi só você? Só eu mesma. E eu fui participando assim, a cada venda, a cada novo cliente que eu tinha, a cada cheque a mais que eu tinha para cobrir, foi um desafio.
E quando eu cheguei ali na montagem do quiosque ali do shopping, foi a minha primeira loja física, eu já tinha uma carteira de clientes muito grande. Então, eu cheguei ali com uma carteira de clientes grandes. Só que eu estava diante de um desafio que eu não sabia ainda. Era uma clientela que eu vendia na nota. E quando eu entrei para o shopping, já não tinha isso. Então, eu não sabia que eu teria uma troca, assim, de 90% dos meus clientes ali nessa transição. Sério? Aconteceu isso? Aconteceu isso. Eu perdi muitos clientes. Os clientes que... Por conta da forma de pagamento. Por conta da forma de pagamento e do atendimento. O cliente que ele estava acostumado de receber aquelas semijoias em casa, né? Eu atendia, tinha dias de 8 às 22, conseguia ficar o dia inteiro atendendo. Para o cliente, eu não ter mais aquela disponibilidade de levar a peça no conforto da casa dele, de não conseguir parcelar ali numa notinha, numa promissória, e ter essa transição para o cartão, para o cliente ter que ir no shopping comprar de mim, realmente eu perdi muitos clientes. Isso me assustou. Outubro, eu abri em abril de 2018, outubro acho que foi um dos meses mais desafiadores. Eu ainda recebia aquelas parcelas dos clientes que eu vendia na notinha. Então, como eu fui parando pouco a pouco de vender, outubro foi um dos meses que já tinha reduzido bastante aquelas parcelas, aquelas vendas, e eu tinha que lidar com um público que eu nunca tinha visto na vida, que era um público de shopping, um público rotativo, diferente. E mais ou menos exigente? Bem mais, porque assim, a gente aqui em Paraupebas acaba atendendo um pessoal de cidades vizinhas, então um quiosque, ele traz um ar de uma loja temporária. Isso é um ponto negativo que eu tinha que carregar. Quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Quanto tempo você vai ficar aqui? Você me dá um ano de garantia, mas daqui a um mês você tá aqui ainda? Entendi. Sim, eu vou estar aqui daqui a um mês. As pessoas não tinham a segurança de uma empresa séria, de fato. Não tinha. E muita gente que nunca ouviu falar nesse nome. Então, ao mesmo tempo que existia um nome na cidade, não existia um nome ali para aquelas pessoas novas, né? De cidades vizinhas. Então, foi um desafio, foi um recomeço ali. Mudou totalmente a minha vida. O quiosque do shopping, e ao mesmo tempo que a experiência dos 4 anos batendo de porta em porta, porque venda, você entende que o negócio ele só sobrevive se ele vender. Se ele não vender, ele não sobrevive, ele não fica de portas abertas. Isso é fato. Verdade, Eu sempre falo isso assim para os meus clientes e para as pessoas, né, que me procuram, que você pode ter todos os problemas do mundo na tua empresa. Agora, vender não pode ser uma delas. Porque se você vender, você tem dinheiro em caixa. Se você tem dinheiro em caixa, eu tenho um problema com funcionários, a gente contrata uma consultoria, uma assessoria. Tô com um problema de fornecedor, você vai lá e troca. Agora, se você não tem dinheiro em caixa, cara, fica difícil, né? Todo problema pequeno vira um problemão. Isso é fato. Então, assim, esses 4 anos de caminhada sozinha, com certeza me moldaram para estar ali, mas o desafio era muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Legal. E aí, depois do quiosque do shopping, quanto tempo depois para a segunda loja? Então, basicamente, um ano. Ela gostou de inaugurar a loja. Foi. Ali eu comecei. Então, eu abri em 2018. Foi. Abril de 2018. Dezembro de 2019, eu estava inaugurando uma loja que eu ia inaugurar na Rua do Comércio. E como não me entregaram o ponto a tempo, eu tinha feito uma compra muito grande de mercadorias e tinha estruturado tudo. Deu, acho que dia 10 de dezembro, mais ou menos. Não me entregaram o ponto, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui no center, passeando, né? E encontrei lá e falei, olha, eu tô com uma loja para montar no Rua do Comércio, eu tô com muita mercadoria, eu queria montar uma loja provisória aqui de um mês. Aí ele olhou, não trabalho desse jeito. Eu falei, por favor, só um mês. Eu preciso estar aqui, eu tenho os móveis, eu monto bonitinho. Aí ele foi, tá bom, Paula, faz aí, mas tem que ficar legal, tem que ficar apresentável. Montei. Aí eu falei, vou ficar aqui, vou ver se eu consigo quebrar contrato lá, porque eles não vão me entregar, enfim, me prejudicaram. Não deu uma semana, eles me entregaram a loja. E eu já tinha fechado o mês. Então, eu acabei ficando com 2 pontos. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu já tô com os 2, vou tocar dezembro, né? Vou tocar dezembro. Dezembro é um mês incrível, né? Então, eu vou tocar. Quando eu finalizei dezembro, que eu fui fechar
fechar os pontos. Eu falei, caramba, que lugar é esse que eu vim passar um mês, que vende bem, que tem movimento, vou ficar aqui. E nessa história eu acabei ficando. Onde eu ia abrir uma loja, eu abri 2 de uma vez, sem me programar, de fato. Legal. Então, a loja do centro, ela foi uma oportunidade. Eu falo, ela foi um presente de Deus. Eu até falo assim, Não estava nos planos. Um presente de Natal, que nunca, não estava nos meus planos. E tá até hoje. E tá até hoje. Tá até hoje. Inclusive, o bazar foi lá, né? O bazar foi no centro. Legal. Uhum. E aí, então, assim, Paula, já puxando um pouco dessa história, né? Eu queria, assim, te perguntar qual foi a decisão mais corajosa que você tomou pelos seus negócios durante esses 10 anos? São tantos, né? São tantos. E o pior é que a gente tem mania de esquecer dos problemas. Eu acho que o empresário, ele acaba, né? A gente sofre, se acaba quando tá passando pelo momento, depois nem lembra. Isso é fato. Mas eu acho que o divisor de águas, assim, na minha vida foi a pandemia. Eu acho que uma das decisões mais corajosas que eu tive foi o dia que eu fechei a loja. Estava naquele abre e fecha e eu decidi pegar toda a mercadoria que eu tinha dela e levar para casa. O que eu ia fazer eu também não sabia, mas eu falei, aqui eu não faço nada, lá em casa eu posso fazer alguma coisa. E foi quando eu toquei o delivery. E o delivery foi o que não... Então, eu abri 2 lojas em dezembro de 2019, março de 2020 foi pandemia, tudo fechado. Eu tava devendo tudo ali, mercadoria, estrutura, tudo, porque eu tive que fazer um quiosque para janeiro, então assim... E funcionários, todos em casa. Eu tinha investido tudo que eu tinha, não tinha nada em caixa, para simplesmente enfrentar uma pandemia que estava tudo fechado. E eu falo que foi uma decisão corajosa. Eu tinha que fechar, não sabia o que ia fazer, mas eu falei, eu vou levar tudo isso para casa, pelo menos ficar olhando para esses semi-joias aqui na minha frente para ver o que vai ser. E eu tive 2 meses muito bom, que eu vendi abril ainda e maio, muito bom. Então, isso eu tenho até hoje ali, eu faço a minha planilha, e quando eu fui renegociar cheques naquela época, fornecedores, colocando para frente, eu lembro que quando eu abri a minha planilha de janeiro de 2021, eu deixei um bilhete para mim, olha, se você sobreviveu até aqui, você vai sobreviver a qualquer coisa que te aparecer. Nunca esqueça deste período, né? E esse bilhete até hoje, tem dias que eu vou lá, só olhar ele e falar. E ali muitas vezes eu achei que seria o fim, de fato. E foi uma decisão muito importante. Assim. Então a decisão corajosa foi, mesmo diante da situação da pandemia, ter pego tudo, levado para casa e pensado, né? Refletir o que eu vou fazer. Vou seguir. A vontade, o medo ali diante de tudo aquilo era assim, o que será? Vou sobreviver, né? Primeiro vou sobreviver como pessoa diante disso. E sentar. Por alguns dias eu quis falar assim, meu Deus, essa onda tá tão grande, ela vai me arrastar. Ela vai. E aqui eu não tenho estrutura nenhuma. Igual eu te falei, assim, o que eu tinha guardado, eu tinha investido em 2 lojas. Então, quando tu olha, igual eu falo, poderia até ser um problema normal. Mas o problema para quem tá com caixa zerado, ele é um problemaço. Então, eu olhei ali, eu falei, eu não tenho dinheiro para nada. Que o que eu tinha de dezembro, eu investi tudo aqui para organizar essas lojas novas e eu estou diante de uma pandemia. Eu estou diante das minhas lojas fechadas, acostumada a ter uma loja que não fecha, né? Igual o shopping, de domingo a domingo. Então, assim, seguir, tentar fazer aquilo. Então, todo dia eu tinha provador. Todo dia eu fazia um provador ali dentro. Live shopping, tudo aquilo que tinha que fazer. E foi aquilo que, de fato, assim, me permitiu ficar de pé. Porque senão era o fim. A pandemia foi um ponto de inflexão para vários empresários. Né? A gente vê hoje assim que todo mundo tem uma história para contar desse período. E eu lembro que o sentimento que eu tinha era assim, cara, agora todos os pequenos negócios vão fechar. Porque se nem as empresas grandes, né, essas que a gente costuma acompanhar, estavam preparadas, estavam sofrendo, não sabiam lidar, imagina o pequeno empresário da época, né? Acredito que muita gente sofreu e infelizmente teve que fechar seus negócios, mas também teve muitas histórias de superação, assim como a sua, né? E aí, dentro assim dessa história toda, eu vejo que o teu negócio te faz brilhar muitos olhos para uma área específica, mas eu vou deixar você responder
dentro do teu negócio, o que você faz que só você faz? Tipo assim, não tem minha mãe, não tem a Bruna, não tem nenhum funcionário que faça isso como eu faço. O que você... Bom, eu falo, o meu marketing, ele é algo que eu sempre estou muito à frente dele. E isso, estrategicamente, de todas as decisões que vamos tomar ali, tanto a de expandir, a de um passo na frente, um passo atrás. O marketing, ele acaba sendo o chama ali, a cara do negócio. E eu sempre estive muito à frente do meu negócio. As pessoas até falam assim, olha para Paula, eu falo assim, falou em semijoias, falou em Paula. Falou Paula, que Paula das semijoias? Então, assim, eu quase não tenho sobrenome. Às vezes eu vou buscar encomendas de bolo, tá Paula Semijoias. Então, eu nem lembro do teu sobrenome. Carvalho, né? Carvalho. Paula Carvalho. Então, assim, isso foi algo que eu levei muito a sério, desde que eu comecei a empreender. Então, quando você fala em semijoias, em Paraupebas, eu sempre quis ser referência aqui. E o marketing, o posicionamento daquilo, como o que eu vou entregar para o meu cliente é o que vai ficar para ele. Desde da embalagem, desde a apresentação, de tudo aquilo que é oferecido para ele. Então, assim, são passos a mais. Quando eu decidi trocar minha embalagem, que eu saí de um saquinho transparente, de uma sacolinha simples, para investir numa caixinha de semijoia, numa sacola mais sofisticada, porque eu sabia que aquilo ia diretamente assim, mudar o meu orçamento. Era um passo que poderia ser... Era um arriscar, né? Ele poderia dar muito certo, muito também certo, poderia muito errado. E ele foi mudando a cara da minha empresa. Então, assim, todas as vezes que eu ousei sair daquela fase, eu cheguei a um ponto, eu falei, é hora de subir um pouco, é hora de mudar. Do medo, né? Que a gente chega ali e agora... Isso são passos de coragem, de fato. Então, assim, olhar ter essa visão de eu posso pisar ali agora, eu posso acampar ali, eu posso mudar a rota. Isso é algo que eu sempre... É uma direção que às vezes você não consegue explicar para quem está do seu lado, porque talvez o outro não consegue enxergar o que você está vendo. Não tem a mesma visão. Não tem, mas é algo que você precisa realmente, assim, ter peito para ir na frente e marcar com as consequências de tudo. E é engraçado uma coisa da embalagem que você falou, que outro dia eu tava em casa e eu tava arrumando meu guarda-roupa. E aí eu peguei uma sacolinha embalada, do mesmo jeito que eu comprei a semijoia lá, a sacolinha verde. É uma das últimas, né? Verdinha. Que tem as florzinhas. Sim, é a última. E a caixinha toda lá dentro, toda arrumadinha. Eu abri e eu falei, cadê? Eu nem lembro qual era a semijoia que eu tinha comprado, mas a caixinha tava lá intacta. Tipo assim, pra mim tem tanto valor, porque eu vejo tanto de carinho e a gente sabe o quanto custa, que é um pecado jogar fora. Aí eu fui pegando, eu falei, gente, cadê essa semijoia? Eu nem tenho mais as semijoias, mas não sei, a gente vai deixando em algum lugar, alguém pega, minha mãe pega, minha irmã pega. Mas a caixinha tá lá. Tá lá. E eu acho que essa questão da marca, ainda mais quando leva o nosso nome, né, ela tem que ser realmente muito cuidada. Né? Você já pensou em alguma vez fazer um rebrand da marca, tirando o teu nome? Então, não. Até hoje, não. Eu já quis me desvincular um pouco, no sentido que as pessoas... Principalmente o que acontece? Quando eu saí de maleta pra loja, as pessoas queriam comprar da Paula. Elas não queriam comprar Paula Cristina Semijoias, queriam comprar da Paula. Então, isso foi um desafio, que eu falava, não, você pode ir, vai ter a mesma peça, minha mãe ou minha irmã te atende, vai ser tudo... Não, eu quero comprar de ti, que hora tu tá lá? Então, assim, nisso eu me senti um pouco assim, poxa, é o meu nome, é o meu rosto, as pessoas não vão aceitar comprar de outra pessoa e eu não posso estar aqui dentro o tempo inteiro, porque quando eu abri, eu não ficava também só dentro do quiosque, eu tinha que ainda fazer meus corres externos para poder tocar tudo. E até eu ter a minha primeira funcionária, era eu, minha mãe e minha irmã, então a gente ficava no shopping das 10 às 22, de domingo a domingo, então era só a gente. Então, assim, nessa hora, realmente, eu acredito que foi um dos momentos que eu falei assim, por que eu não coloquei outro nome nessa marca? Porque as pessoas talvez não associariam de uma forma, assim, tão direta a mim. Não, eu quero você, eu quero comprar com você. E depois de um tempo desse desafio, que é você sair de dentro, eu falo...
existe um apego ao seu negócio. Você cria ele, você coloca ele para caminhar. Eu não tenho filhos, mas até brinco assim que você nasce ali o seu negócio, coloca ele para caminhar. Quando você vê que ele está vivendo sem você, você olha e fala, poxa, tô fazendo tudo, ele não precisa mais nem que eu segure na mão. E assim foi essa transição do meu negócio. Mas esse é o sonho da maioria dos empresários, né? Sim. Não fazer com que o negócio ande sem eu estar lá dentro. Sem eu estar lá dentro. E, então, assim, depois eu entendi que o nome não faria diferença. Poderia ser o nome que for. Se eu conseguisse me posicionar a ponto do cliente entender que ele está comprando um produto Paula Cristina e que não necessariamente precisa ser a Paula Cristina atendendo ele. E eu consegui fazer isso. Mas por um tempo eu me justifiquei assim, poxa, eu só não consigo fazer isso porque é o meu nome. Aí depois eu vi que não tinha nada a ver com isso. Não faz sentido nenhum tentar desvincular agora. Que legal. E aí eu te perguntei, eu também acho que acredito que esse é o teu grande ponto forte, né? Acho que você conseguiu construir a marca, o nome Paula Cristina muito pelo que você é, né? E pela cara tapa que você dá todos os dias, né? Também que não acabou, né? Ainda assim, hoje, ainda você precisa aparecer nos stories e falar do negócio e fazer as fotos. Eu até vi teu último post falando, né, que as primeiras fotos foram zombadas por alguém, né? Sim, E que até hoje, você continuou, que se isso tivesse te travado lá no começo, talvez você não teria chegado onde chegou, né? E às vezes a gente precisa fazer isso mesmo, tapar os olhos para o que as pessoas falam, comentam, criticam, né? Porque tem o poder de travar a gente. Com certeza. Eu gosto de falar assim, quando eu terminei o ensino médio, eu nunca tive um sonho de faculdade, assim, eu quero fazer esse curso, mas eu queria me formar. Ali, o pessoal só falava em Enem, eu falei, queria me formar também. Meu pai empreendendo, olha, liberdade é empreender. Eu falava, meu pai tem essa visão dele, assim, será se é isso? Não, mas se eu me formasse, eu teria um salário legal, enfim. E eu alimentei isso por algum tempo. Quando eu vi todos os meus amigos indo embora, se formando, e praticamente na época que eles estavam voltando foi quando eu comecei, né? Quando eu fui montar meu negócio. Mas por muito tempo eu era uma vendedora ambulante. O pessoal até usa o nome sacoleira, né? Ele olha falando, sacoleira. Nossa, a Paula tinha tudo para dar certo, virou sacoleira. Então, eu ouvi muito isso. Então as pessoas olhavam e falavam, poxa... Tadinha da Paula. Achei que a Paula, né? Ia dar alguma coisa. Mas tá aí, vendendo essas bugigangas, vendendo isso aí. Então, isso, eu escutei muito isso ainda. Dizer que alguns comentários, principalmente às vezes de quem vê esse comentário, gera aquele sentimento. Você olha e fala, poxa, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Mas eu lembro que uma amiga minha, um dia ela me chamou, né? Ela falou, eu quero comprar semi-joia. E meus horários assim, tudo marcado, eu falei, vou lá. Deve comprar muito. Aí ela pegou, ela às vezes atendia até dentro do carro. Eu lembro que ela comprou um brinquinho. Nisso ela falou assim, amiga, mas isso dá dinheiro. Tá vendendo esses trem, assim, tu pensa em fazer o que da vida, assim? Vai ficar vendendo isso e tal. E eu lembro que eu já tava guardando dinheiro para comprar meu carro na época, né? Eu guardava com a minha avó. E aí eu falei assim pra ela, amiga, dá pra sobreviver, dá pra tirar pelo menos R$100 pra mim e tudo. Acho que ela ficou com mais pena de mim ainda, foi. Aí minha família falava, se essa menina vive com essas maletas pra cima e pra baixo, não tem nada, o que ela tem? Essa maleta, só vive com isso, pra onde ela vai? Se eu fosse pra reunião familiar, pra onde eu fosse, eu levava minhas maletas. Todo lugar era uma oportunidade de venda, né? E, oh meu Deus. E era assim, eram esses os comentários. Mas os meus bastidores, eu sabia o que estava acontecendo, né? Eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia o dinheiro que eu estava guardando, porque o meu primeiro foco era o meu carro, porque eu tinha que atender o pessoal, a domicílio eu não tinha carro, então eu pegava... Se a Zana falasse, boa tarde, Paula, tudo bem? Eu falei, Zana, tu tem um carro, tu vai demorar aqui muito tempo? Presta teu carro, só aqui na esquina atender um cliente. Era assim que eu vivia. Aí eu pegava o carro e emprestava todo mundo. Então, assim, o meu foco era, eu preciso de um carro. Se eu tiver um carro, eu vou conseguir vender bem mais. Como foi quando você apareceu com o primeiro carro? Foi? Nossa, a Paula arrumou dinheiro da onde, né? Era tipo isso. E eu falei assim, eu vou comprar meu carro à vista. Eu olhava os financiamentos e falava, vou comprar meu carro à vista. E quem guardava meu dinheiro era minha avó na época, porque eu recebi. Naquela época não tinha tanto Pix. Recebia dinheiro mesmo. Falava, vó, vai guardando esse dinheiro aí pra mim. E quando eu comprei o meu carro, foi tudo assim, muito
perto as coisas aconteceram. Porque quando eu comprei o meu carro, foi logo depois eu montei o quiosque, a minha vida já foi mudando, eu já fui mudando assim. E as pessoas, como assim? Como assim isso aconteceu? O pai dela deve ter dado pra ela. Mas eu passei 4 anos. Que momento que ela passou da sacoleira pra empresária. Como assim? Como que essa menina tá vindo aqui pro shopping? Eu tô no shopping. Aí eu falei, realmente, hoje olhando, eu falei, eu não quis pouco. Quando eu falei, acho que vou montar um quiosque nesse shopping aí, né? Não tô fazendo muita coisa, vou montar um quiosque aqui nesse shopping. E então, assim, esses 4 anos praticamente, eu posso te dizer que foram 4 anos, assim, que eu escutei muito de todos. Mas foram 4 anos que eu trabalhei calada. Ali, de porta em porta, os meus resultados acabava sendo meus, ficava ali muito... Até minha mãe, ela falava que às vezes ela ia para minhas exposições no shopping, falava, mãe, vem ver. E ela, oh meu Deus, minha filha, com essas 4 pecinhas aqui, meu Deus, ela é sonhadora. E era esse o sentimento, assim, da minha família, olhando tudo aquilo. Mas, de fato, não é que eu tive uma explosão, né? Que as pessoas até falam, nossa, como assim? Até hoje, pessoal, mas tu tem 10 anos que tu vende semijoias? Eu falei, eu tenho 10 anos que eu vendo semijoias. Então, eu tenho toda uma trajetória ali por trás. Então, desses 4 anos até chegar... quando eu entrei na faculdade, eu vendi ainda de maleta. Meus amigos até brincam, assim, eles acompanharam a inauguração da primeira loja, para tudo isso. Então, quando eu entrei na faculdade, de fato, eu queria exercer. Eu falei, eu vou me formar direito, vou ser advogada, ótimo. Na metade da faculdade, já não sabia o que eu estava fazendo ali dentro. Eu falei, eu quero, né? Eu falei, e eu que pagava, né? Então, pagar aquela mensalidade de 1.000 e pouco. Tinha vezes que eu deixava acumular os 6 meses, eu falava, eu tenho que esperar um dezembro ali para eu pagar tudo aquilo. Quando eu cheguei realmente na metade do meu curso, eu me questionei, eu falei, eu já estava acho que com 2, 3 lojas, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu falei, eu já gastei tanto dinheiro, que o dinheiro era tão suado. Eu falei, vou terminar. E minha avó falava assim, minha filha vai se formar. Aí aquelas palavras ficavam muito assim, eu falei, eu vou me formar. Uma autocobrança, né? Eu vou me formar. Então, assim, essa caminhada que eu tive desses 4 anos realmente silenciosos. Eles foram silenciosos. Muitas pessoas começaram a me conhecer a partir do shopping ali. Quem é essa menina que abriu um quiosque no shopping? Ótimo, já vou anotar aqui, trabalho em segredo. E falar em admiração, Paula, a gente tem vamos ter um quadro nesse Podtalk muito especial. E aí vamos ver se você vai topar. Eu quero te desafiar a ligar para alguém que te motiva. Ligar agora para alguém que te inspira a ser essa Paula que você é de fato hoje, né? Ligar para alguém que te dá força todos os dias, simplesmente para agradecer e a gente saber qual vai ser a reação dessa pessoa. Tu topa? Sim, topo, sim. Então, vamos lá? Vai ligar para quem? Para minha mãe. Eu sabia! Falei, eu tenho quase certeza que ela vai ligar pra mãe dela. Pra porque mãe já é um negócio assim, né? Que é diferente. É diferente. E uma mãe que te apoia, que trabalha com você, que tá contigo todos os dias. Ai, Paula, você é muito privilegiada. Já posso chorar de agora muito antes de ligar. Privilegiada. Vamos lá. Aí você coloca no Viva Voz pra gente ver a reação dela. Já vamos preparar os lencinhos. Será que ela vai atender? Socorro. Vamos lá. Não. Oi, Paula. Oi, mãe. Oi. Tudo bem? Tô aqui na gravação ainda, viu? E no meio da gravação tô ligando aqui pra senhora, porque tô contando um pouco da história, né? Relembrando tudo, assim, que a gente já viveu juntas, né? E não poderia deixar, assim, de agradecer por tudo que a senhora já fez, né? E faz por mim. Por todo o apoio que a senhora sempre me deu, assim, por sempre segurar a minha mão nos momentos que eu achei que não conseguiria ficar de pé. E eu queria muito agradecer a senhora. Oh, meu Deus. Muito obrigada, mãe, por tudo. De nada, minha filha. Ai. Oh, minha filha. Ai, não tem que me agradecer nada. Eu sei que é maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu amo muito a senhora, viu? Te amo muito. Eu também, tá? Beijo. Tchau. Como que a gente continua depois disso? Todo mundo chorando. Eu desejo que ela tá atendendo.
Desestabilizamos a dona Alda agora. Dona Alda, desculpa. Mas a minha mãe, eu posso dizer que ela é a pessoa que mais me motiva. Tudo que eu vou fazer, eu falo, mãe, isso aqui, ela, incrível, vai, faz. Mãe, não, minha senhora também já é demais, empolgada demais. Ela fala, mas você consegue, você dá conta. E realmente, assim, é um privilégio. Eu posso dizer que é um privilégio. Trabalhar com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família. Isso é algo que Deus foi muito bom comigo. Eu não posso negar a minha gratidão por isso, assim, realmente. Eu sempre costumo dizer que esses 4 anos que eu trabalhei sozinha, eu caminhei, sabe, Zana? Eu construí, eu caí muitas vezes, levantei. E eu construí o início de tudo, mas desde que minha mãe e minha irmã começaram a trabalhar comigo, né, que a gente se reencontrou ali em questão de trabalho, uma segurando a mão da outra, assim, o que eu cresci era incomparável. Quando eu completei 8 anos, que eu parei, eu falei, 4 anos eu caminhei sozinha. 4 anos com a minha mãe e minha irmã. A minha crescente, ela foi... Os resultados são incomparáveis. Incomparáveis. Então, eu sou muito grata a Deus, assim, por de fato ter me presenteado com isso. Sou muito, muito grata mesmo. E eu fico feliz, Paula, por você, né, ter chegado aonde você chegou. Para mim é uma inspiração, assim como para várias pessoas, quando eu comecei a falar, né? Eu também demorei um tempinho, até os meninos me perguntavam, quem é a primeira convidada? Só vão saber muito próximo, porque eu não queria que fosse que espalhassem tanto, né? E eu falei que seria sucesso com certeza, e eu te agradeço muito por você ter vindo, compartilhado contigo coisas que a gente ainda não sabia. Eu te desejo muito sucesso, que os próximos 10 anos sejam assim, multiplicados várias vezes para os resultados que você tem hoje. Que Deus continue te abençoando, porque eu sei que você é uma pessoa de fé, sei que é uma pessoa que coloca tudo nas mãos de Deus. E eu não tenho dúvidas que o teu crescimento, o teu sucesso é muito por conta disso também. Viu? Te agradeço demais e gostaria que você deixasse agora uma mensagem final para os empresários, para as pessoas que te assistem, que te acompanham, que admiram, né? Deixa uma palavra para essas pessoas. Zana, eu estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui, de verdade, assim, com muita gratidão mesmo. Esse dia ali ele vai ficar marcado, assim, para mim. E eu acredito, assim, que Deus, ele tem um propósito, né? E parte do meu chamado, eu entendi que foi empreender, foi fazer por mim. Eu achei que eu estava fazendo por mim, mas eu descobri que eu estava fazendo pelos outros. E isso mudou realmente, assim, a minha forma de viver. Eu sempre, quando eu fiz teologia, né, as pessoas sempre perguntavam assim, você é pastora? Eu falei, não sei, quem sabe um dia vai chegar. Mas eu entendi que até essa caminhada de quem sabe um dia me tornar uma pastora, é realmente o ato, quando você empreende, você serve o outro, você alcança vidas, você muda a sua vida e das pessoas ao seu redor. E o que empreender é algo assim desafiador, de fato é algo desafiador. E só os corajosos realmente suportam esse desafio, porque a gente de fato ali confrontado, a gente passa por situações muito difíceis todos os dias. E uma das... Eu olho que sempre assim, o botão desistência, ele chama para todo lado ali. Ele fica piscando o tempo inteiro. E quando você decide continuar, quando você decide progredir, quando você decide caminhar, você consegue realmente ali impactar vidas. Eu olho assim, a Paula que não desistiu ali do início, que eu vendia as minhas maletas para eu sobreviver. A Paula que montou o quiosque com a minha mãe e com a minha irmã, falava o nosso convívio ali, o nosso sustento dependia daquilo. A Paula que teve uma loja, que tinha funcionários com ela, que teve 2, 3, 4, 5, que existe toda uma equipe ali, existe pessoas ali que estão ali e que estamos numa crescente porque eu não desisti lá atrás. E isso, quantas pessoas já passaram pela minha vida? Quantas pessoas
trabalhamos lado a lado e hoje está ali empreendendo, está ali caminhando por uma porta que se abriu. E eu olho, quem empreende, ele abre portas para si e para os demais. Então, a palavra motivacional é sempre não desista. Por mais difícil que pareça ser, muitos dias eu acordei, eu olhei e falei assim, meu Deus, será esse o fim? E logo após o sol brilhou novamente. E eu acredito assim, que existe uma recompensa especial para quem empreende. Quando a gente pega, a gente consegue sentir realmente ali das pessoas que passaram pelas nossas vidas e elas foram impactadas por poucas coisas que o empreendedorismo de fato pôde alcançar. Então, eu quero assim, agradecer, né, de estar aqui. Eu quero, do fundo do meu coração mesmo, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, Sana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, a gente que agradece, Paula. E para você que assistiu até aqui, a gente também gostaria muito de agradecer pela sua audiência. Nós ficamos imensamente felizes de receber a Paulinha aqui. Não posso deixar, né? Agora eu tenho que lembrar de outras palavrinhas que eu falo só no Instagram, mas agora eu tenho que lembrar que você precisa se inscrever, né, no nosso canal, deixar o seu like, comentar para que a gente possa crescer o canal ainda mais rápido, né? Eu sei também que é uma construção, isso aqui também é um negócio, sim, né? Com certeza. Tudo. Eu comecei, quando eu vim com a ideia do podcast, é muito fácil. Vamos fazer uma logo, vamos colocar aqui. Dá para começar com o celular e não sei o quê. Só que aí o nível de exigência, né? A gente vai aumentando o negócio, aumentando. Quando eu ouvi, eu falei, cara, não dá para fazer de qualquer jeito esse negócio. Então, já que a gente começou, conto com você, né, para poder compartilhar com os amigos, deixar o seu like é muito importante, vocês já sabem, e se inscrever. Ah, sim, e seguir no Instagram. Não deixe de seguir no Instagram também, que a gente vai ficar lá postando os cortes, as coisas mais legais que aconteceram aqui. Inclusive, né, essa homenagem da Paulinha para a mãe dela, que eu já estou agoniada para ver. E o arroba é Visão e Performance, é só Visão e Performance, né, no Instagram. Então sigam lá para ficar por dentro de todas as nossas programações. E Paulinha, mais uma vez, muito obrigada. Valeu!